pesquisa de preço nas contratações públicas. É um tema muito relevante e importante para quem atua nesta área do direito administrativo, na área das contratações, porque a pesquisa de preço é que vai balizar o valor médio estimado das licitações, dos procedimentos licitatórios, bem como das contratações diretas, ou seja, as dispensas ou inexigibilidades, e também vai servir de suporte para que a administração possa justificar a prorrogação dos contratos vigentes, ou seja, a vantajosidade destas prorrogações, certo? Então, vamos começar. Eu gostaria de dizer para vocês, nós vamos falar em cima de um artigo que eu escrevi e foi publicado no site rotajuridica.com.br, onde eu explano o tema de forma mais detalhada. Então, nós vamos mostrar aqui o artigo e vamos fazendo alguns comentários sobre os pontos que eu abordei naquele artigo. Para isso, eu vou compartilhar a tela aqui, para a gente começar, certo? A primeira coisa a dizer sobre o tema é que, a partir de 1993, com a Lei 8.666, quando ele foi tratado de forma mais sistemática, havia uma situação em que a administração estava acostumada a fazer pesquisa de preço apenas com a solicitação de orçamentos com os fornecedores, ou seja, as empresas do ramo daquela licitação. E essas, apesar de não estar muito claro na Lei 8.666 sobre o procedimento para a realização da pesquisa de preço, convencionou-se, a decisão até do TCU, que a administração pública deveria ter, no mínimo, 3 orçamentos para compor um mapa de preço que serviria para fazer o valor médio estimado dos procedimentos licitatórios e das contratações públicas, certo? Bom, acontece, com o tempo, esta forma mostrou-se infrutífera, mostrou-se que não seria suficiente para atender a necessidade da administração. E por um motivo muito simples. As empresas faziam e fazem até hoje um favor ao poder público, né, podemos assim dizer, em fornecer o orçamento, porque ela, em tese, não ganha nada, ela vai ter que parar o seu serviço, vai ter que dedicar um servidor para fazer orçamento, e alguns são até complexos, demandam muito tempo, sobretudo quando o objeto é mais complexo. Então, ela vai perder um tempo e não vai, em tese, ganhar nada. E com isso, o que acontecia e também acontece ainda? As empresas fazem orçamento com valor acima do valor de mercado, às vezes até bem acima, o que pode induzir a pesquisa de preço para cometer um erro, cometer um sobrepreço, porque qual era o interesse do fornecedor? Que o valor estimado estivesse mais alto, para que na licitação, na competição da licitação, ele pudesse ganhar ou quem ganhar, com um valor melhor do que aquele em que uma disputa parta de um valor mais já compatível com o valor de mercado. Então, isso é muito importante falar isso inicialmente, porque havia essa metodologia de fazer só com a empresa. E, dado a esses problemas que eu acabei de relatar, começou primeiramente no governo federal a regulamentar a questão e com suas famosas instruções normativas, né, na época do Ministério do Planejamento e Orçamento, ele começou a regulamentar e aumentar o leque das possibilidades de fazer a pesquisa de preço, né? Então, depois de muitas instruções normativas publicadas e aplicadas, atualmente, para ficar no exemplo do governo federal, tem 2 instruções normativas em vigor. A 73, de 5 de agosto de 2020, que regulamentou a matéria para os casos de utilização da Lei 8.666. Né? Por quê?
porque, como se sabe, a Lei 14.133, que entrou em vigor no dia 1º de abril de 2021, fixou um prazo de 2 anos, a partir dessa vigência, para que a administração pudesse optar, utilizar outra legislação nas suas contratações, sendo que, a partir de abril do ano que vem, todos deverão obrigatoriamente utilizar somente a Lei 14.133. Por isso que a União fez 2 regulamentações, uma para uma lei e outra para outra. E a regulamentação para a Lei 14.133 se deu através da Instituição Normativa SEG, número 65, de 7 de julho de 2021. Nesta última Instituição Normativa, a União consolidou toda a experiência normativa anterior e definitivamente acabou com a prevalência dos orçamentos no valor médio, na formação do valor médio estimado da licitação. Aliás, hoje, a administração ela pode fazer uma pesquisa de preços sem que haja solicitação de orçamentos às empresas do ramo, o que é muito interessante, porque, como eu disse, refugiu-se de fazer orçamento com empresas com preço bem acima do valor de mercado, o que é um perigo para a administração pública. Então, hoje, na administração federal, você pode utilizar o painel, o banco de preço, as contratações similares feitas pela administração pública, dados de pesquisa publicados em mídia especializada, de tabelas de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal, e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, além de pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores e pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, o que é uma novidade, esta última. Esse parâmetro pode ser empregado de forma combinada ou não. Assim é perfeitamente possível compor um mapa de preços sem que haja pesquisas diretas com fornecedores, o antigo e famigerado orçamento. Esses parâmetros são importantes porque eles vão permitir à administração realizar uma pesquisa de preço compatível com o valor de mercado, como eu disse anteriormente. Aqui no estado de Goiás, nós tínhamos até 2021 uma legislação que tratava do assunto, que para mim era muito ruim, muito mal feito, que era o artigo 88A da Lei 17.928, de 27 de dezembro de 2012, que dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos no âmbito dos órgãos do Estado de Goiás. Ou seja, vale a ressalva, esta lei vale apenas para os órgãos integrantes do Estado de Goiás, ou seja, o Poder Executivo, o Poder Legislativo Estadual, o Poder Judiciário, os Tribunais de Contas, a Defensoria Pública do Estado de Goiás e o Ministério Público Estadual, certo? Não vale para os municípios. No ano passado, em 2021, o Estado de Goiás, mediante uma lei complementar, ele alterou a redação deste artigo, que ficou assim: a estimativa de preço no procedimento licitatório deverá ser pautada em pesquisas de preços atuais de mercado e será realizada mediante utilização de parâmetros a serem definidos em regulamento próprio, a ser expedido pelo chefe poder ou órgão, observando o quantitativo a ser adquirido e as peculiaridades dos locais de execução do objeto. Ou seja, remeteu para a regulamentação. Cada ente, cada poder vai ter que regulamentar como é a pesquisa de preço. Eu achei que foi interessante essa mudança, porque cada poder vai observando as normas gerais que devem ser obedecidas, ele vai poder regulamentar da melhor maneira como será realizada a pesquisa de preço no âmbito de cada poder. No Estado de Goiás, já regulamentou, ele baixou o decreto 9.900, então eu achei que ficou muito bom mesmo a forma como foi feito agora, bem melhor que aquele artigo 88A da Lei 17.928. Ele, inclusive, ele dedicou um capítulo a respeito dos parâmetros da utilização das notas fiscais eletrônicas estaduais, visando a obtenção de preço para as pesquisas. Eu acho que é interessante essa novidade, porque a nota fiscal já é o valor final da contratação. É claro que aqui tem uma ressalva que precisa ser dita.
Precisa ser feita. Não se pode fazer uma pesquisa de preço só com os valores finais, porque pode haver um problema na licitação e ela ser fracassada ou ser deserta, porque quando vai para a competição e o preço baixa demais, depois a empresa pode não conseguir cumprir aquele contrato. Então, não é recomendável nas pesquisas de preço que o valor médio estimado seja o valor exato, o valor exato de mercado. Ele tem que ser um pouco assim, né, para permitir a competitividade, a briga lá no pregão, ou seja qual for a modalidade. Então, não pode ser uma diferença muito grande. Se for registro de preço, esse valor então, tem que ser um pouco maior, porque a empresa vai ter que segurar o preço durante um ano, com base na Lei 8.666, porque já a Lei 14.133, ela já fala que poderá ser revisto o preço das atas, que também vão ter duração de 2 anos. Por isso que ela já colocou essa questão. Mas se estiver licitando pela Lei 8.666, aí o máximo é 1 ano. Então, eu penso que o correto é que o valor estimado esteja um pouco acima, 10% a 20% no máximo do valor médio estimado, para que o valor final a ser contratado depois da competição do procedimento licitatório seja o valor de mercado, sem que haja sobrepreço e depois o superfaturamento. Falando em sobrepreço, o decreto 2.9.900, ele definiu o sobrepreço. Copiou na íntegra a definição contida na Lei 14.133. E está aqui para vocês verem no inciso 3º do artigo 3º. E não vou ler, mas eu vou resumir aqui. O sobrepreço é quando estima-se o valor médio da licitação ou da contratação bem acima do valor de mercado. Né? E ele é diferente do superfaturamento, porque o superfaturamento é quando você efetivamente contrata ou paga. O sobrepreço você ainda pode, é mais fácil corrigir. Se você viu quando a licitação, o valor médio de uma licitação está com sobrepreço, você pode refazer a pesquisa de preço para colocá-lo dentro do valor médio de mercado. Então, agora o superfaturamento é quando você já contratou e já pagou. Aí é mais complicado consertar. Aí você teria que, se já pagou, então para cancelar é muito mais difícil. Agora, se você só contratou, você ainda pode consertar isso aí. Agora, se pagou, complica a situação para o gestor público, certo? Bom, vamos continuar aqui então. Eu só queria dizer por isso que eu achei importante falar do superfaturamento e do sobrepreço, porque o administrador deve tomar muito cuidado com esses dois institutos, porque eles são motivo de ações na ordem administrativa, são as ações de improbidade, e também na esfera penal. Então, o administrador público tem que tomar muito cuidado com isso, porque contratar com preço acima do mercado, hoje, é crime licitatório. Então, vamos lá, então. Na pesquisa de preço, o que é importante para quem lida na área, quando ele depara com um pedido de contratação? Na minha avaliação, a coisa mais importante saber, e eu falo isso como já fui dirigente de órgão de setor de compras, de órgão público, é saber quanto que custa, quanto que vale efetivamente no mercado aquele bem ou aquele serviço. Então, é fácil mensurar isso aí. É fácil, uma simples pesquisa na internet, no Google, ou nos bancos de preço, nos contratos, você verifica que o preço não tem muita dificuldade. Por exemplo, uma televisão, uma cadeira, ou um notebook, um computador. Fácil, você define isso aí. Mas quando se trata de bens mais complexos, de equipamentos complexos, cuja a configuração pode alterar seu valor, cujo vai ter recursos que o outro não tem, que isso pode alterar um valor em relação ao outro, ou mesmo no caso de contratação de serviços complexos, como serviço na área de tecnologia da informação, é mais difícil.
Nesse caso, é mais difícil você mensurar, demanda mais trabalho e demanda um conhecimento técnico maior para saber se é aquele valor apresentado no orçamento, por exemplo, de uma empresa, ele está compatível com o valor de mercado ou não. Dá mais trabalho e exige conhecimento técnico especializado. Mas, na Lei 14.133, a questão da pesquisa de preço é tratada nos artigos 23 e 24. Né? Então, ela fala um negócio interessante, que já fala de cara que deverá ser compatível com o valor de mercado, considerado os preços constantes de bancos de dados públicos e a quantidade a ser contratadas. Né? Observada a economia de escala e a peculiaridade do local de execução do objeto. Isso é importante. Isso é importante, porque se você define que o que tem que ser executado no local do órgão público, põe a empresa de fora, isso vai exigir um custo maior do que para empresas locais, por exemplo. Ou a questão do frete, ou a questão da quantidade da economia de escala, por exemplo. Se eu vou comprar 10 notebooks, por exemplo, é um valor. Se eu vou comprar 100 notebooks, não pode ser o mesmo valor. Estou comprando em escala, então o valor tem que ser menor. É isso que está dizendo a lei. Então, tudo isso agora tem que ser observado, porque antes na Lei 8.636, jogava-se tudo dentro de um balaio e você fazia pesquisa de preço considerando um item para 100, para 200. A lei hoje, então, já permite o administrador ter esta dimensão na realização da sua pesquisa de preço. É claro que ele vai ter que justificar tudo isso na sua pesquisa de preço. Por isso que é importante, na pesquisa de preço, o órgão responsável pela sua realização, ele faça um relatório da pesquisa de preço, onde ele vai justificar os preços inexequíveis, onde ele vai justificar por que ele está desprezando um ou outro valor, ele vai fazer todas as justificativas pertinentes para clarear o mapa de preço, para ficar claro, transparente, que aquela pesquisa está obedecendo aos trâmites legais. Tá? Então, recomendo fortemente a quem trabalha com pesquisa de preço que faça um relatório que detalhe toda a metodologia utilizada na pesquisa de preço para chegar àqueles valores estimados, certo? É muito importante isso. Então, vai lá, o artigo 23 da Lei 14.133 fala também que tem que ser compatível com o valor de mercado, considerar os preços constantes de banco público da quantidade desconsiderada, tá? Observado o potencial econômico escala, já disse. Tá. No processo licitatório para aquisição de bem e contratação geral, ele cita os requisitos que devem ser utilizados, que é a composição de preços unitários com base nos preços disponíveis no PNCP, né, o Portal Nacional de Contratações Públicas, que já está em vigor desde 1º de agosto de 2021, pode ser acessado no sítio www.pncp.gov.br, as contratações similares feitas pela administração pública. Aqui tem uma novidade, a regulamentação anterior do Estado de Goiás e da União falava que poderia-se utilizar os preços de contratação pública no período de 1 até 6 meses anterior à data da pesquisa de preço. Aqui passou para 1 ano. Tá? Então, a utilização em mídias especializadas, tabela de referências, a pesquisa direta, e aqui fala com os fornecedores, também pode ser feita. Em alguns casos muito especiais, às vezes tem que ser feito só com os famosos orçamentos, mas é muito raro, e aí tem que ser bem justificado para não acontecer problema. E também a pesquisa na base de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento, ou seja, carece de regulamento este último. Certo? Então, vamos falar então com relação ao município. Bom, como eu disse, os municípios não são abrangidos nem pela norma federal, né, as normativas, e muito menos pela lei estadual, a lei 17.928. Então, como fica a situação dos municípios? Bom, os municípios têm que ter suas próprias normas sobre o assunto, têm que regulamentar.
Era interessante o município baixar uma lei regulamentando como fica a pesquisa de preço. Porque o Estado de Goiás, na sua lei, já delegou competência para os órgãos de cada poder fazer sua própria regulamentação. Então, acho que o município, como ele pode legislar concorrentemente com a União e o Estado em matéria de licitação, sem ferir, obviamente, as normas gerais, ele pode baixar uma lei regulamentando isso. E eu recomendo regulamentar esta questão e detalhando como será a pesquisa de preço. E é bom dar uma olhada no decreto 9.900, que eu disse, do Estado de Goiás, que é um decreto muito bem feito, um decreto muito bom, sabe, que pode servir de inspiração para os municípios, certo? E, continuando aqui, a gente sabe também, que nesse sentido, que a nova lei de licitação tem mais de 50 pontos que precisam ser regulamentados. Alguns são normas gerais, tem que ser regulamentado pela União, mas a maioria não. Cada ente federado, ou seja, os estados e os municípios, podem e devem regulamentar para a sua realidade a aplicação da nova lei. No caso de pesquisa de preço, também um outro bem típico, que é o sistema de registro de preço, né? Também os municípios podem regulamentar diretamente esse sistema com base na nova lei. E vale dizer aqui, também é importante dizer, que a partir de abril do ano que vem, com o fim da vigência da Lei 8.666, não haverá mais a possibilidade de utilização do convite e da tomada de preço, porque ambas modalidades foram suprimidas pela Lei 14.133. Tá? Então, o famoso convite, que você mandava convite para, no mínimo, 3 fornecedores, está com os dias contados. A tomada de preço não fazia mais sentido, porque com o pregão não existe questão de valor. E se você quiser fazer, você tem que fazer uma concorrência, se não for a utilização do pregão. Certo? Então, não fazia sentido mais ter a tomada de preço. Bom, para concluir, eu gostaria de dizer que a pesquisa de preço feita exclusivamente com orçamento de fornecedores está com seus dias contados. A partir do ano que vem, não haverá mais essa possibilidade, a não ser, como eu disse, em casos extremos e em casos especialíssimos e devidamente justificados, onde a administração não vai encontrar nenhum outro parâmetro que eu disse aqui, os preços para balizar o mapa de preço e o valor médio da licitação. Mas essa pesquisa de preço comum que comumente se faz e tudo, ela não será dificilmente utilizada a partir do ano que vem. Até porque é o seguinte, é bom dizer que o artigo 7º da Lei 14.133, ele tomou emprestado da iniciativa privada o Instituto da Gestão por Competências, implantando no serviço público. Ou seja, ele determina que a administração pública terá que adotar o Instituto da Gestão por Competência. E o que esse instituto traz? Ele traz várias exigências para a administração, né? E eu reputo uma das mais importantes, que está prevista no inciso 2 do artigo 7º, que é a obrigatoriedade de qualificação dos servidores que vão lidar nessa área de contratações públicas a partir do ano que vem, ou seja, na área de licitação, na área de contratos e na área de pesquisa de preço, na área de compras. Então, o servidor tem que preparar. Por isso que eu acho que a administração pública não pode perder mais tempo. Ela tem que se preparar adequadamente para este ano ainda começar a aplicar a Lei 14.133 e utilizando a pesquisa de preço nos moldes previstos nesta lei, para que o ano que vem não tenha dificuldade, não deixe para a última hora em aplicar a lei. A gente tem visto que poucos órgãos têm utilizado a Lei 14.133, mas os órgãos do governo federal, e assim mesmo são poucos. Se você fizer uma busca no PNCP, que é onde toda a administração pública, todas as 3 esferas de poder, terão que publicar seus editais de licitação e seus contratos. Tem muito pouco contrato lá ainda, muito poucos editais
cadastrado lá, porque as pessoas estão utilizando ainda a antiga 8.666 nas suas contratações, mas é preciso esse ano se preparar adequadamente para isso. E por isso que eu criei este canal, para contribuir para que os gestores públicos tenham um meio, um canal de discussão de ideias, de transmissão do conhecimento, de dicas, de orientações, para que possam caminhar celeremente para se adaptar aos ditames dessa nova lei. Isso é muito importante. E eu sugeri para vocês aqui 2 manuais que eu achei os melhores sobre pesquisa de preço. Um é do STJ, que já está atualizado com a Lei 14.133, tá? Porque tem vários outros na lei anterior que eu não quis colocar, porque, como eu disse, é importante já nós irmos habituando a utilizar a 14.133. E o outro é um do Ministério da Defesa, também, que é muito bom também, muito completo. E eu pus o link aí, onde você pode acessar e baixar para o seu computador esses 2 manuais que são importantes. Apesar de ser federais, mas tem muita coisa interessante que qualquer gestor, mesmo municipal, ele pode aproveitar para se orientar por eles na realização de suas pesquisas de preços. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha a dizer para vocês. O link desse artigo que eu mostrei para vocês aqui, o link, como eu disse, ele está na descrição deste vídeo, então você pode baixar o artigo lá, e dentro do artigo tem um link que você vai baixar também esses 2 manuais que eu citei para você, que são muito importantes. E, agradecendo a todos pela atenção, peço que se inscreva no meu canal, ative as notificações, porque só assim nós vamos poder contribuir melhor para o debate desta importante questão do direito administrativo brasileiro, que se trata das licitações e contratações públicas. Obrigado.